E aí, amigos do Astral, tudo bem? Tato Ferrari aqui, estamos de volta nesse lugar maravilhoso, no meio da mata amazônica, né, na roça. Muita gratidão por estar aqui, pela oportunidade. E tenho um relato muito incrível, né, apesar de também ter sido super curto. Minhas experiências extrafísicas têm sido assim, né? Mas a questão é que eu tenho praticado a nova técnica projetiva 5 do Saulo Calderon, né? Então, essa foi a 24ª vez em que eu fiz a técnica do Saulo Calderon antes de dormir e tive esta experiência interessante. E chamar a atenção para o fato de que muitos de nós temos muitas vezes experiências que são parecidas com essa, que se dizem respeito ao quê? Quando nós sonhamos que estamos viajando de avião. Olha só, quando nós sonhamos que estamos viajando de avião, muita atenção para a gente abrir a lucidez, que pode ser uma projeção astral e pode ser uma coisa muito diferente de um avião. Então, vamos ficar esperto, abrir a lucidez no dia a dia, aqui na vigília física, para que a gente possa despertar com mais facilidade quando a gente estiver lá fora, né, fora do corpo. Então vamos ao relato. Canal multidimensional. Então, vamos lá. O que acontece, né, com esses sonhos que a gente tem, que a gente está parecendo que está num avião, num veículo, né, e que lembra muito um avião. Então, eu vou contar aqui meu relato, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, né. Então, esta noite fiz bastante trabalho energético, como eu falei lá no início, a técnica 5 do Saulo Calderon, e mexi bastante energia, né. E também, não, neste dia não fiz a técnica do chá. Em outros relatos aqui para trás, vocês podem ver que eu também complementei com a técnica do chá. Mas não foi este o caso. Vamos lá. Eu estava lá fora já, né? Não tive uma projeção clássica, já me vi lá fora. E eu estava a sonhar que estava num avião, entre aspas. Então, o que acontece? O que eu estava vendo como um sonho, né? Vivenciando, experienciando como um sonho, né? Eu estava, sei lá, dentro de um como se fosse um túnel, tá? Vou tentar colocar algumas imagens aqui, enquanto eu vou falando, para que eu possa ilustrar um pouco do que eu vivenciei, né, nessa projeção astral. Eu estava como se fosse um corredor, tá? Num formato bem esférico, cilíndrico, né? Aonde tinha janelas esféricas. Então, o que isso arremete, né? Quando a gente está num avião que tem aquelas janelinhas meio arredondadas, né? Com as pontas arredondadas e tal, meio ovais, né? Formatinho meio ovo, assim. A gente já rapidamente associa com o que a gente conhece, né? Então, na minha inconsciência, dentro daquele sonho, eu estava viajando de avião, estava tendo uma viagem, né? E aí, o que estava rolando? Eu estava sentado numa poltrona de avião, né? E tinha muitas pessoas sentadas, né, nesse local. E eu estava lá, meio perdidão, meio sem... tô viajando de avião e tal, né? De repente começou a me dar um incômodo, assim, de... Ué, mas onde é que eu tô? Na verdade, eu sabia onde é que eu estava, entre aspas. Eu estava dentro de um avião, em tese. Mas eu fiquei incomodado porque eu não sabia para onde eu estava indo, de onde eu estava vindo, né? E isso tudo começou a me incomodar um pouco, certo? Aí o que acontece quando essas coisas incomodam? A gente começa a se mexer ou a fazer alguma coisa. Então, quando eu estava incomodado, eu resolvi levantar da poltrona e dar um rolê ali no avião. Imagina você dentro do avião, de repente você acorda, né? De repente você acorda lá, né? Dentro do avião, sei lá, você estava dormindo e você acorda num lugar e o lugar é totalmente diferente. De repente você está dentro de um avião. Aí você fala, ué, como é que eu vim parar aqui? De onde eu vim? Eu tô indo pra onde mesmo? Tô viajando pra onde? Tô dentro do avião. Imagina te dar um esquecimento. E aí o que você faz? Vou buscar informação, né? Então o que eu tava pensando? Vou levantar, vou dar uma volta pra ver o que tá acontecendo, onde eu tô, né? Não me lembro de ter ninguém do meu lado, nenhum assim, passageiro, né? Também do meu lado. Então também não devo perguntar. Eu tava não tava lúcido, né? Mas já tava começando a abrir a lucidez quando eu comecei a me questionar de onde eu vim, pra onde eu tô indo, né? Então são coisas que a gente, sei lá, mesmo aqui no físico, nós faríamos, né? Imagina você despertar dentro do avião, acordar assim, abrir o olho e falar, como é que eu vim parar aqui? Por onde estou indo? De onde eu estou vindo? Não sei. Preciso conversar com alguém, perguntar para uma aeromoça, para
comissário de bordo, pro piloto, para alguém, né? E aí eu resolvi dar um rolê. Então eu levantei da poltrona e fui dar um rolê. Lembro bem que eu levantei da poltrona, peguei para um sentido assim, acho que foi para a direita, peguei e fui indo. Avião, 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 entre aspas. Poltronas, poltronas, janelas esféricas. Eram janelas esféricas mesmo, não eram iguais a do avião. Mas ali no meu processo de inconsciência, aquilo parecia ser um avião, né? E fui passando por esse corredor. E era um corredor longo, né? Me lembro até de pensar um pouco assim, nossa, que avião grande, né? Que avião grande? Sei, avião grande, tá. Vamos ir. Bom, quando eu tô chegando ali perto, que seria do final, ou seja, no rabo do avião, né? Assim, no finalzão do avião, o avião não termina. Acontece outra coisa, ele vira o quê? Uma espécie de um grande salão, uma sala grande, só que ela me lembrava uma sala esférica, né? Aonde me parecia que o teto era bem esférico, né? E tinha janelas muito amplas, né? E por essas janelas muito amplas eu via um céu azul, muito azul, bonito, me lembro muito bem, o que também me trazia a ideia de que eu estava no ar, né? E acho que também, acho não, né? Essa ideia também de que eu estava no ar, esse céu, sim, eu já estava vendo também nas outras janelas esféricas ao longo do corredor. Mas eu só fui reparar lucidamente que eu estava olhando para o céu e pensar sobre isso quando eu cheguei lá nessa grande sala, que era redonda. O que tinha nessa sala? Tinha uma grande mesa redonda, né, com várias cadeiras, e tinha um monte de pessoas lá fazendo uma reunião. Vou passando umas imagens aí para ilustrar um pouquinho. Elas não dizem exatamente o que eu estou dizendo, mas é uma ideia, né, do que eu estou dizendo. Provavelmente essa reunião, essa imagem que eu passei aí não deve ter ninguém, né, mas enfim, eu vou complementando a imagem, tá, para dar uma ideia para vocês. Então estava lotada de pessoas ali reunidas em volta da mesa, e a mesa era bem maior do que essa imagem que eu consegui, tá toscamente falando essa imagem aí, mas a mesa também, diferente dessa imagem que eu passei, ela era oca no meio, então ela era tipo um anel, né, a mesa, e ela tinha um buraco no meio, claro, deitada nesse plano normal, né, ela não era toda fechada a mesa, ela tinha um buraco no meio, e ela era bem grande, né? Era coisa assim de, sei lá, imaginar 100 cadeiras, sabe, tipo, em volta dessa mesa, e não pequenininha aqui na minha imagem. Enfim, observei isso e observei que as pessoas estavam em reunião lá, conversando, dialogando, falando coisas, né, e parecia ser algo importante ali, né, entre elas. Bom, eu ouvi aquilo, observei bem o ambiente. O que eu mais vi com muito detalhe foi essas super janelas amplas com esse céu azul e essa super mesa, mega mesa com esse buraco no meio, né, com pessoas sentadas ao redor, que me passavam a sensação de estar numa reunião, em alguma discussão interessante ali. Aí, o que eu faço? Eu falo, tá, eu vi um lado do avião, né? Mas até aí eu não estava pensando mais assim, avião, né? Eu estava explorando e eu estava tentando entender como eu vi o que eu estava fazendo ali. Como eu vi uma coisa muito diferente, né, de um avião, de que um avião possa ter na nossa realidade física, aquilo eu comecei a já ficar, meio estranho isso aí. Que avião é esse? Que avião maluco é esse, né? Enfim, aí dei a volta e falei, agora eu vou para o outro lado do avião, que seria a cabine. Ou sei lá, o que eu esperava encontrar lá? Aquela portinha, né, do piloto. E talvez eu pudesse até bater lá para ver, né, se podia entrar e tal. Mas aí eu vim voltando. Então eu vim voltando. Corredor, janelas esféricas passando através de mim. Fui indo. Penso de novo, mas que corredor longo, hein? E vou indo, né? Aí tinha pessoas sentadas esparsamente, não estava super mega lotado, né? O corredor, né? Então fui passando e tal. Chegando lá do outro lado, o que eu vejo do outro lado? De novo, como se fosse um espelho do outro lado lá onde eu estava, que era a sala de reunião, só que pro outro lado desse meu corredor, né? Um ambiente bem esférico pelo lado de cima, bem esférico, né? Que me dava assim uma sensação de eu estar dentro de uma bola mesmo, né? De uma bolona, de uma esferona, assim. E
salvo engano, esse também tinha janelas bem amplas, mas tinha... Não, foi na sala de reunião, verdade. As janelas, isso eu quase esqueci. As janelas bem amplas também tinham, na parte de cima, a visão para o céu azul, tá? É verdade, quase esqueci disso. Aí voltando então para o outro lado, né, do nosso pseudo avião. Lá eu cheguei e dei de cara com um monte de equipamento. Na mesma hora, assim, eu associei com um hospital. E aí eu lembro de pensar, ué, mas peraí, esse negócio tá estranho. Um hospital desse tamanho, com esse monte de coisa, um monte de gente, dentro do avião. Aí, gente, eu fui abrindo a lucidez de vez. Fui abrindo, né? E aí eu lembro muito bem de estar reparando nesses painéis futurísticos eletrônicos. Eu vi macas, tá? Que, cara, assim, eu não sei se elas flutuavam, se elas estavam apoiadas em alguma coisa, eu só sei que eu vi umas macas diferentes pra caramba. Eu sabia que aquele lugar era um lugarzinho para a pessoa deitar, né? E vi médicos que eu associei como médicos ali no momento, né? Eles estavam com umas roupinhas bem clarinhas, né? Todo aquele estilo assim que a gente, enfim, parecia uma grande enfermaria com um grande hospital, com super máquinas tecnológicas e eu fiquei muito impressionado e eu lembro de olhar fixamente para os painelzinhos, assim, para os botõezinhos, observar a maca, né? Não a marca, a maca, né? E esses médicos passando para lá e para cá e tal. Só que eu comecei a pensar, eu vou perguntar alguma coisa. Só que esse hospital mexeu muito comigo, porque eu vi umas pessoas sendo atendidas, né, nesse hospital. E foi mexendo de uma maneira, não sei o que aconteceu. A minha euforia foi aumentando. Conforme a minha lucidez foi aumentando, e eu consegui observar cada vez mais detalhes, eu fui percebendo que estava fora do corpo e a euforia foi aumentando. E aí eu não sei o que tem acontecido comigo. Sempre que eu desperto, a minha euforia tem aumentado, né? E muito rápido. E me dá pouco tempo, né? Antes do meu corpo me tracionar de volta pelo cordão de prata. Então acaba que eu fico com muita informação da parte inconsciente. Depois, com médias informações, já menos informações da parte em que eu estava abrindo a lucidez, com média lucidez, e a parte que eu estou com a lucidez alta, que eu estou desperto de verdade, eu fico muito pouco tempo e acabo sendo tracionado de volta para o corpo. Algo que eu preciso trabalhar melhor dentro de mim, essa euforia, né, que a gente sente quando a gente desperta lá fora. A gente ganha, um nível de consciência tão amplificada, a gente vê as coisas de uma forma tão realista, tão mais forte e real do que qualquer coisa aqui na matéria que a gente vive, que você quase que não acredita naquilo. Você fica... E aquilo começa a mexer com você, aquilo dá uma euforia, porque você sabe que você está vivenciando um outro plano, uma outra dimensão. E aquilo, cara, é uma sensação maravilhosa, porque te dá uma sensação de liberdade, de euforia, de alegria que vem contagiar. Então, aí é difícil de conter e controlar isso. Então, acho que com o tempo, com prática e mais práticas, com o passar dos anos, essa euforia, né? Ou como alguns gostam de chamar, humoristicamente falando, essa euforex, que vem lá da conscienciologia, da projeciologia, né? Que eu não sou um profundo conhecedor. Enfim. E aí ela vai acontecendo e eu acho que a gente vai se melhorando com o tempo, para que a gente possa ficar cada vez mais após abrir a lucidez, né? É óbvio que eu já tive várias experiências após a lucidez aberta e passar bastante tempo, né? Mas não foi a maioria, né? A maioria das projeções são as que, ao abrir a lucidez, dura menos tempo. E é engraçado que a que eu considero a que mais durou, né, foi principalmente a minha primeira projeção de todas, oficial, assim, né, que eu, oficial que eu digo assim, que eu estava em busca de, certo, que eu estava estudando para, e que após um mês praticando técnicas energéticas eu tive a primeira saída, patrocinado
pelos mentores, né, pelos guias, que provavelmente o meu primeiro vídeo aqui do canal Multidimensional. Enfim, gente, é isso que eu tinha para trazer. E aí, me digam vocês o que vocês acham. Era um avião mesmo? Não, né? Provavelmente eu estava num veículo no astral. Não sei em qual dimensão. Mas era um veículo que possivelmente fazia algum tipo de busca, resgates, enfim, colocava as pessoas que estavam precisando ali dentro para se locomover, ou aí tinha esse hospital e a sala de reunião. Então, era um veículo de campanha, né? Era um veículo de socorro, né? Um veículo de amparo, um veículo de missões. E fiquei muito grato com aquela sensação de estar ali dentro do local, né? Que ajuda as pessoas, que promove isso, né? Como se eu, mesmo sem ter um diploma de medicina, me visse lá dentro de um hospital podendo ajudar, por exemplo, não é mesmo? Então é uma sensação boa poder ajudar de alguma forma. Eu não sei até onde eu fiz alguma coisa ou não, infelizmente a experiência terminou ali. Poderia ser que, e muito provável que, eu já tinha participado da experiência, né? E aí eu estava sentadinho lá, na minha inconsciência, até que eu fui despertando de volta e resolvi explorar o lugar por mim mesmo, né? Então isso acontece bastante. Interessante também notar, como vocês já viram em algumas imagens que foram passando, se não passou, vai passar agora, é que como eu transitei por dentro desse veículo, fui até o limite dele de um lado, fui até o limite dele do outro lado e vi o meio dele, eu consegui ter uma ideia, uma sensação de como era esse veículo, né? Inclusive como se eu pudesse ver ele por fora, como se fizesse um raio-x por dentro, e aí pelo menos eu tivesse uma ideia do formato dele, né? E o formato dele, gente, é como se ele fosse uma pílula, né, sabe, as pílulas grandonas assim, só que mais esticada, né? Então, aquele mega corredor, né, que seria o avião, entre aspas, e ao final de cada ponta, né, a sala com a ponta embaulada aqui, com a outra ponta aqui também embaulada, fazendo aquela parte do hospital de ajuda e tal para as pessoas, né? Como se fosse um metrô, um trem-bala que tem todo aquele corredor dele, na ponta ele afina, só que não com o bico, e sim arredondadinho, e arredondadinho dos dois lados. Aí eu faço uma alusão, né? Existem muitas naves que o pessoal fala de naves charuto, né? Não sei, né? Não sei se essa era uma nave charuto. Só sei que o corredor dela era enorme. E eu lembro de prestar atenção nisso claramente, né? Aí, não sei, não posso dizer, porque essa informação é só uma sensação, né? De que pudesse ser uma nave charuto. Ninguém me falou isso, eu não conversei com ninguém. Então a gente não pode avançar sobre isso. No máximo supor, né? E brincar de imaginar que talvez sim, talvez sim, talvez sim não. Não é mesmo? Então é isso, meu povo. Gratidão, né? Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, para que serve eu vir aqui trazer este relato, né? Acho que a projeção astral, a beleza da projeção astral é a gente começar a despertar para o fato, né, de que durante as noites todos nós saímos do nosso corpo físico, né, seja para descansar, seja para recuperar energias espirituais, astrais, energias do perispírito, do psicossoma, enfim, seja do duplo etérico, seja para fazer amparos, seja para trocar energias, trocar informações com mentores, com guias, seja para a gente fazer esse tipo de amparos, de ajuda por aí, né, para espíritos que estão desarmonizados em frequências mais umbralinas, vamos assim dizer, frequências mais baixas, mais densas, e eles tanto precisam desse nosso magnetismo, desse nosso ectoplasma que a gente tem através do nosso corpo físico, né, que os mentores são muito sutis, e aí como é que esses caras vão acessar, né, os caras que estão em regiões mais densas, mais baixas, enfim. Então somente através de uma pessoa com um corpo físico, para que faça esse intermédio, né, entre um espírito mais iluminado, né, uma consciência que está numa esfera maior, de mais
sutileza, vamos dizer assim, para fazer que eles ajudem, para que eles ajudem as pessoas que estejam lá, né, naquela região muito distante, muito densa deles. Somente uma pessoa com o corpo físico para fazer o intermédio, né? Então é maravilhosa essa interação entre todos esses planos espirituais, astrais, né? E o plano físico. Como interessante a gente pensar como a gente está interconectados e como a multidimensionalidade está toda, né, amarradinha. Todas essas dimensões que estão amarradas, vamos dizer assim, atreladas ao planeta Terra físico, né? E que nada, nem ninguém, nenhum lugar ou coisa está sozinha, ou está à mercê, né? Ou está a Deus dará. Somos todos vigiados, né? Estamos todos interagindo o tempo inteiro. Então claro que o termo vigiado não cai muito bem, né? Porque o melhor seria a gente imaginar que a gente está sempre amparado e que nós nunca estamos sozinhos mesmo. Tá bem, galera? E fora isso, né, o que eu falo sempre, ter a percepção da continuidade da vida de forma 100% feita por você mesmo. Então, não é nenhum padre te falando, nenhum pastor, nenhuma pessoa de uma seita religiosa ou de um lugar hermético, de uma escola iniciática, ninguém te falando que a vida continua e que você tem que tarará, Não, é você por você mesmo, mergulhando no seu próprio interior, do seu inconsciente, mergulhando nas suas próprias habilidades anímicas e parapsíquicas, que vai conduzir você a ter as suas próprias certezas, né? A ter a sua plena experiência em cima de tudo isso que eu estou falando. E olha que interessante, eu poderia ter acordado num dia comum qualquer, como um cidadão comum qualquer, e ter levado aquilo como, sonhei que estava no avião. E aí, né? E aí? Isso ia me servir de quê? Sonhar que estava no avião, né? Se fosse um sonho mesmo, poderia, óbvio, trazer algum tipo de mensagem, né? Os sonhos são importantíssimos. Eles trazem mensagem do nosso subconsciente e também do nosso inconsciente. Isso é bem verdade. Mas o despertar para a viagem astral lúcida, para a projeção astral lúcida, vai para um outro patamar dentro de tudo isso que eu estou falando. Então é isso, gente. Gratidão mais uma vez. Namastê, paz e luz.